Best, vota na gente. Abração. Tchau, tchau. Boa. Isso. Boa. Bom, obrigada, Nilda. A gente vai colocar aqui, então, o banner do IBEST. Não esqueçam, gente, de votar no IBEST, tá? Bom, acho que o Léo já deu aqui o tom, né, do que a gente já tinha separado mesmo, deu a letra para a gente. Queria começar pelas alegações finais de Gonê, né, aquela obra de arte do gosto de ouvir e ver, né? Obrigada. Bom dia. Bom dia, Mário. Muito legal falar com você. Ontem baixei o estaleiro com uma virose daquelas, mas me deram um sei lá o que lá, e um soro, um negócio, e eu voltei, hoje estou aqui. Então, Daphne, hoje tem um julgamento e tem essa movimentação do União e do PP em relação ao julgamento, com todas as consequências que isso tem, né, Daphne? Com essa situação, digamos, talvez até mais política eleitoral do que propriamente só legal, né? Ou propriamente um rearranjo, é uma complexidade, mas a gente vai falar disso. O que eu queria só destacar, pessoalmente, para além do que todo mundo já vem falando, como eu digo, obra de arte para a manifestação do Paulo Gonet, né? Paulo Gonet, quem diria, né? Tão cercado de desconfiança e mesmo de crítica de tantos agentes políticos, não é? Veio com uma obra definitiva até agora de acusação, uma peça que coloca o julgamento na perspectiva histórica, que faz um apanhado geral do comportamento dos agentes golpistas, especialmente do Jair Bolsonaro, ao longo não apenas dos episódios ligados especificamente ao golpe, mas também ao longo de toda a sua vida, de toda a sua trajetória. Vocês repararam nisso? E também é um julgamento que faz uma espécie de autópsia dos golpes no Brasil, da tradição golpista no Brasil. Quer dizer, ele coloca também o golpe, e às vezes a gente tem a impressão, ouvindo a peça dele, eu recomendo que todo mundo sente, leia de novo, ou assista de novo a peça do Paulo Gonet, a escolha de palavras, a precisão com que ele seleciona os verbos, os adjetivos, os substantivos, a maneira como ele encadeia os fatos, as declarações, os raciocínios, como ele situa o julgamento dentro do contexto histórico atual e da tradição histórica do Brasil e de outros países. Eu acho que aquilo ali foi um ponto alto de literatura jurídica, mas principalmente um ponto alto de análise histórica e de situação do julgamento em dentro do, vamos dizer assim, do contexto brasileiro ao longo das décadas, né? Acho, Daphne, que o pronunciamento do Paulo Gonet é muito comprometedor, ainda mais para a situação dos golpistas, especialmente do Jair Bolsonaro, sobre quem ele chama a maior atenção. Acho também que fica difícil qualquer movimento para atenuar as penas em relação a Jair Bolsonaro, por conta dessa, digamos assim, do peso histórico, da densidade da gravidade com que Paulo Gonet conseguiu situar esse julgamento, sabe? Ele falou, por exemplo, olha só esse parágrafo: os atos que compõem o panorama espantoso e tenebroso da denúncia são fenômenos de atentado, com relevância criminal contra as instituições democráticas. Não podem ser tratados como atos de importância menor, veja bem. Não é? Olha onde ele está querendo atingir, olha quem ele está querendo atingir. Né? Todos os bolsonaristas, Jair Bolsonaro, a defesa, ele já está se antecipando à manifestação das defesas para dizer que não, é tudo concatenado, tudo faz parte de um plano, tudo faz parte de uma militância, de um ativismo consistente de Jair Bolsonaro desde lá atrás,
desde sempre, não é? Então, na verdade, também ele traz os ecos da participação e do apoio de Jair Bolsonaro em relação não a essa ditadura que ele tentava impor, mas não apenas a essa ditadura, mas também em relação à ditadura militar de 64, a qual ele apoiou. Então, ele parece ser uma espécie de julgamento daquilo que restou da ditadura militar de 64, agora em 2025. Veja a peça como enfeixa uma acumulação de significados e de responsabilidades única, não é? Única, essa capacidade que ele teve de trazer para o julgamento, para o banco dos réus, não apenas essa tentativa de golpe fracassada, ainda bem, ainda mais se houver condenação, mais fracassada ainda na existência de uma condenação dessas lideranças do golpe, mas também afinal, o golpe militar de 64 também está no banco dos réus, porque um dos principais defensores do golpe é justamente Jair Bolsonaro, aquele que sempre reivindicou não apenas a violência autoritária, não é, do poder sobre os civis, como se tentava impor agora, mas também as torturas, os assassinatos, que ele queria que fossem muito mais, não é? Os estupros, as violações, tudo aquilo Bolsonaro, de certa maneira, atualizava, e está atualizado o julgamento disso também agora nesse julgamento. Veja bem como essa peça é importante, não é? Não podem ser tratados como atos de importância menor, como de devaneios utópicos anódinos, como aventuras inconsideradas, veja só a escolha das palavras, né? Nem como precipitações a serem reduzidas com o passar dos dias ao plano bonachão, bonachão, grande palavra, das curiosidades tão só irreverentes da vida nacional. Quer dizer, não é apenas uma peça sofisticada por preciosismo, ou por arrogância, ou por elitismo, mas também a busca de tentar ser preciso em relação àquilo que está em jogo, aos processos que circundam e que recheiam esse julgamento, né? E a percepção que ele gera entre as pessoas. Então, é uma peça especial, né? E realmente, a meu ver, de uma eficiência, de uma eficácia impressionante, que vai ficar para a história. O que está em julgamento são atos que hão de ser considerados graves, enquanto quisermos manter a vivência de um Estado democrático de direito. Eu só falei um pequeno trecho, Daphne, 2 parágrafos, e vocês já podem ter ideia da dimensão tão precisa, histórica, reveladora por parte dessa, vamos dizer assim, dessa intensidade pesquisatória do lugar desse julgamento e desses procedimentos que estão sendo julgados, especialmente por parte de Jair Bolsonaro, na história do Brasil. Essa tentativa de, vamos dizer, atualizar aquilo que foi que aconteceu, né, em seu contexto histórico. Então, fala-se, por exemplo, de como se tentava, não é, a se apoderar da estrutura do poder do Estado para, enfim, para eternizar o poder de um grupo, não é, liderado por Jair Bolsonaro. Fala-se disso, né? E ele defende essa ideia de que aquilo que está sendo julgado agora não podem ser visto como um fato isolado, como uma sucessão de fatos que não têm conexão entre si. Enfim, é uma peça que defende a ideia de que nós não estamos diante de uma fotografia, nós estamos diante de um filme coerente. Estamos diante de uma película que tem que ser observada em todos os seus desenvolvimentos e vista em sua coerência interna, que ele traz à luz, traz ao palco e expõe para nós com a força que acaba tendo
por conta de juntar esses pedaços e mostrar, olha, ele sempre quis isso, ele sempre militou dessa maneira, e ele sempre teve esse desprezo, ele sempre nos ameaçou, eu digo Jair Bolsonaro, sempre ameaçou a democracia de maneira aberta, promovendo e produzindo provas contra si mesmo nessa convicção antidemocrática, segundo a qual ou eu venço ou a eleição não vale. Essa espécie de militância para se tornar ditador pelo medo e pelos eventos. Não é? Então, tem toda essa recuperação que, feita dessa maneira, dá à obra de Jair Bolsonaro e ao julgamento dele uma força, uma dimensão muito, muito maior e uma clareza, uma certeza de que ele tem que ser condenado, custe o que custar, em benefício da democracia e do povo brasileiro, inexoravelmente nos próximos dias. Vamos assistir como é que a defesa se comporta no dia de hoje, tanto no caso dele como dessas outras pessoas, réus, estrelados que estão alinhados para serem defendidos no dia de hoje, dentro do devido processo legal que tem sido respeitado de maneira exemplar pelo Supremo Tribunal Federal. Sim, com certeza. Para quem não assistiu, né, a gente tem no canal Cortes, então, todas as alegações finais de Gonê, né, como o Mário estava falando aqui, que é importante vocês assistirem, a gente tem cortes também. Queria agradecer ao Zé Carlos Aquino, bom dia, comunidade 247, bom dia, Zé Carlos. O pessoal concordou muito aqui com você sobre o que você disse, né? Essa análise desse primeiro dia aí. E aí, Mário Vitor, algo que eu acho que aqueceu muito também aqui o nosso noticiário foi que União Brasil e PP, né, resolveram sair do governo, mas não sair com os dois pés, querem ali um pezinho ainda, né? Querem continuar com cargos. Queria que você fizesse uma avaliação, né? Muita fumaça e torcida da mídia e da Faria Lima também sobre isso, né? Como é que o governo não está querendo perder muito apoio também, né? Daqueles que nunca estiveram apoiando, enfim. Mas passo para você. Isso, Daphne. É um prazer poder testemunhar, observar, com uma certa diversão, esses movimentos do União Brasil e do Partido Progressista, do PP, nessa federação que criaram, na União Progressista, e essa, vamos dizer assim, essa espécie de solavanco que tentam criar dessa união nesse complexo momento político-eleitoral, não é? Tudo parece dizer o seguinte: não, agora o governo vai ficar mais esvaziado, vai perder apoio, a anistia vai se tornar ainda mais forte, o movimento pela chamada anistia de Jair Bolsonaro e dos golpistas vai ficar ainda mais forte, e está tudo de novo, não é, Daphne? Olha só, nós estamos de novo daquela situação que tenta se difundir, que é de que, pela milésima vez, do colapso iminente de tudo, certo? Toda a armação que sustenta o governo Lula, que dá estabilidade, governabilidade, no fundo, a mensagem secundária que se tenta passar nesse momento, ela está ameaçada. O edifício vai cair, o colapso é iminente, e eu acho que está longe disso. Eu acho que não haverá perda significativa da base do governo nas casas legislativas, não haverá um fortalecimento insuperável da oposição ao governo. Tenta-se criar uma marola, e não há nem marola em relação a isso. A atitude correta está sendo dada pelo presidente Lula e pela ministra Gleisi Hoffmann, que dizem que quem quiser sair, sai. Nós não estamos pedindo que ninguém saia.
Olha só, essa é a parte importante. Nós não estamos pedindo que ninguém saia. É uma mensagem para que aqueles que quiserem ficar, fiquem. Eles sabem, melhor do que nós, que existem parcelas, tanto de um partido quanto de outro, que desejam estar junto ao governo, e não apenas junto ao governo durante o mandato, mas também, e principalmente, isso é o mais importante, eu sublinho, principalmente durante as eleições. Então, esses partidos parecem ter essa capacidade de determinar quem fica, quem sai, quem entra, mas não tem toda a capacidade, não tem um centralismo. Lembra do centralismo democrático, do Lenin lá? Não tem o centralismo democrático capaz de manter uma unidade férrea de suas fileiras. O que decide a maioria, a minoria tem que seguir. Não tem, e o governo sabe muito bem disso, está agindo de forma, eu acho, muito serena, tranquila. Não haverá, como sonha a nossa mídia hegemônica ligada ao Faria Lima, não haverá uma perda de base do governo e, principalmente, não haverá esse idílio que sonham, que é a formação de um candidato, que seria o Tarcísio, fiel a essa mídia hegemônica, fiel a essa chamada terceira via, desligado do bolsonarismo, apartado do bolsonarismo, mas com os votos dele, né? Isolando Jair Bolsonaro e tendo os votos do bolsonarismo num Tarcísio domesticado. Não haverá isso. Há uma tentativa de criar uma alternativa ao bolsonarismo pela direita que seja palatável para a Faria Lima, para o sistema, né? Mas isso não será fácil, eu creio, embora vamos até o dia da definição das candidaturas, tendo essa mídia forçando uma espécie de criação de um bloco de centro-direita ou de direita não bolsonarista, e inclusive com os elementos do bolsonarismo, né? Todos os elementos do bolsonarismo. Esse bloco tenta isolar e eliminar a família Bolsonaro de influência junto à direita, né? Precisa combinar com os russos, porque, ao que parece, Bolsonaro é muito consciente disso, e principalmente seus filhos, e não desejam ceder à rataria, né? E se aliar à rataria. Então, é isso, sabe, Daphne? É um interessante movimento de criação e mesmo até de pedido por parte desses elementos políticos do sistema, da mídia hegemônica, tentando fazer com que Tarcísio se descole, digamos assim, de uma filiação bolsonarista, que traia o bolsonarismo. A família Bolsonaro já tem criticado o Tarcísio para evitar e para isolá-lo, para evitar com que ele se bandeie diretamente para a terceira via, para esse centro, para essa espécie de extrema-direita comportada, né? Aliada aos meios de comunicação, tipo TV Globo, Folha, Estadão, Faria Lima, esses partidos dessa União Progressista, né, que tentam isolar o bolsonarismo. Mas todos buscando uma alternativa viável à polarização, todos buscando uma alternativa viável para que, anulando os bolsonaristas, não haja outro polo na direita que não seja esse polo que hegemonizado pelo, digamos assim, pelo bolsonarismo sem Bolsonaro, né? Mas com o apoio da União Progressista, de outros partidos de centro, de direita, mas evitando a presença do Bolsonaro, porque a presença do Bolsonaro ela é desagradável por dois fatos. Primeiro, Bolsonaro, para essa direita, tem muito mais votos do que ela. É muito mais popular e muito mais orgânico, com uma ligação com a raiz, com as bases muito mais intensa. E ligação, Daphne, que fica cada vez maior, inclusive no ensejo da condenação dele. Bolsonaro fica mais próximo de suas bases se for condenado. Se vitimiza e fica ainda mais próximo.
Então, querem ter os votos dele sem ele, mas precisa combinar com os russos. Então, tudo isso parece gerar uma espécie de um complexo de situações que não tem tanto a ver com o julgamento, não, tem mais a ver com a arrumação eleitoral para a candidatura no ano que vem, e também com a ansiedade pela ausência de uma candidatura viável até agora. Enquanto isso, Tarcísio, me parece, não está interessado em oferir os maiores lucros possíveis por essa exposição que recebe, mas não está convencido de que ele será o candidato a presidente da República, nem de que isso é o mais conveniente para ele. Na verdade, às vezes parece mais que Tarcísio faz acenos, criticando o STF, coisa que ele não fazia até agora, passou a fazê-lo, diz que não confia na justiça do Brasil, para manter um certo apoio do bolsonarismo, ou para conter a reação do bolsonarismo, da família Bolsonaro contra ele, não é? Que o chama de traidor, no sentido de manter o apoio dessa base para uma eventual candidatura a presidente, mas talvez não principalmente para a candidatura a presidente, para evitar que seja cristianizado, sacrificado por essa traição pelos bolsonaristas em São Paulo na campanha à reeleição do ano que vem. Porque existe o risco de Tarcísio ser considerado traidor, mesmo para a campanha à reeleição a governador, se ele optar por isso, no ano que vem. Então, esse é o complexo de forças. Por isso, o Tarcísio faz essa declaração de fidelidade ao bolsonarismo e a Bolsonaro, dizendo que seu primeiro ato, se fosse eleito, seria um indulto a Bolsonaro, e também dizendo que não confia na justiça do país, coisa que é aquilo que Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro sempre quiseram ouvir, mas que também não vão acreditar na veracidade dessas declarações, porque elas são vistas apenas como declarações oportunistas, no sentido de anular as críticas que tão intensamente Tarcísio de Freitas vem recebendo, pelo menos desses dois filhos do Jair Bolsonaro, mas certamente com algum tipo de autorização do próprio pai, não é? Do próprio Jair Bolsonaro, contra esse seu, digamos, infiel aliado, infiel herdeiro político, não é? Então, é isso com o polígono de forças, e me parece que a aliança entre União Brasil e PP mais parece espelhar essa ansiedade pela falta de uma alternativa viável a Bolsonaro pelo lado da direita nesse momento, especialmente com a sobrevivência do bolsonarismo em termos eleitorais, do que propriamente a demonstração de uma força inabalável, de uma força irresistível, como quer espelhar ou representar a cobertura que a gente vem observando pelos meios de comunicação. Eu acho que nem os ministros... Você já viu romper em 30 dias? Às vezes eu fico em dúvida, por que não romper agora? Por que os ministros não têm que sair do governo agora? Então, os partidos estão vacilando se vão entregar a Caixa e outras estruturas? Então, mais parece uma encenação oportunista nesse momento do julgamento, e em que existe essa aparência de força, não é? de força desses partidos, de enfraquecimento do bolsonarismo. Não é? Então, nos dois lados. Por um lado, há o enfraquecimento de Bolsonaro, do bolsonarismo, pelo próprio evento do julgamento. Por outro lado, há uma tentativa de mostrar um enfraquecimento também da esquerda, do governo do PT, pela ameaça de desligamento dos ministros ligados a essa união. Né? Então, há uma tentativa de se abrir, por enfraquecimento dos dois polos, de se abrir uma espécie de avenida para a entrada dessa, digamos, hoje eu chamo de terceira via, mas pode ser essa espécie de direita, não é? Limpinha, sem Bolsonaro, mas com o apoio dele, não é? E existe uma tentativa, e isso quer dizer o seguinte: eles estão muito preocupados porque já estamos em setembro e ainda não se construiu
uma candidatura que os una e que pareça, digamos assim, capaz de romper a polarização entre o governo Lula e a extrema-direita bolsonarista. Perfeito, é isso, exatamente, Mário. Deixa eu agradecer aqui ao Zé Carlos Aquino. Bom dia, Zé Carlos, obrigado pelo superchat. Obrigada, Maria Aurineide, dizendo que você é maravilhoso, necessário, obrigada. Obrigada também a Roseli, que sempre nos dá bom dia lá de Bremen, e ao Ivan, pedindo votos no IBEST. Eu compartilhei aqui rapidamente, enquanto você falava, essa matéria que apareceu agora, só para a gente dar notícia, né? Acho importante. Justiça afastou do cargo o governador do Tocantins, Vanderlei Barbosa, por 6 meses. Ele é alvo da operação da Polícia Federal hoje. A decisão foi do ministro Mauro Campbell, do Superior Tribunal de Justiça, e será levada para a análise especial da Corte. Além do afastamento de Barbosa, a Polícia Federal realiza a segunda fase da Operação FAMES 19, o FAMES 19, que está apurando o desvio de recursos durante a pandemia de Covid-19 no estado do Tocantins. O prejuízo estimado seria superior a 73 milhões de reais. Então, está aí a notícia quentinha para a gente. O pessoal estava até comentando aqui no nosso chat. E agradecer a Thaís Neves. Bom dia, Daphne. Mário, ontem me deu uma ansiedade enorme com esse papo de Tarcísio e anistia para o Bozo, que fiquei com ódio. Será, gente? É o fim? Pois é, né? Existe essa tentativa. Mário, a gente está aqui já no finalzinho, já estou aqui com o doutor Agassiz Almeida, com o Zé Reinaldo e a Tereza. Passo para você, então, fazer seu último comentário e te agradeço demais, sempre importante. Mário estava doente ontem, a gente estava na dúvida se ele ia conseguir, né? Mas graças a Deus você melhorou, né, Mário? Tô joia, já estou novo, hoje estou na luta de novo, e sim, hoje vale acompanhar, logo agora, daqui a pouco, né, Daphne, a defesa, e eu acho que a primeira já é do manifestação do Jair Bolsonaro. Vão tentar exatamente fazer aquilo que o Paulo Gonet disse, encarar tudo como fatos isolados, desimportantes, sem compromisso. Isso vai dar vontade de assistir. Isso. O pessoal comentou até aqui no chat, hoje a gente vai ver qual é o pior advogado. Eu nem acho que eles são ruins, não, mas às vezes tem uns deslizes ali que chegam a ser cômicos, né? A gente se diverte um pouco. Obrigada, Mário. Beijão. Valeu, bom dia para todo mundo. Tchau, tchau.